Eu recebo aqui no estúdio Davi Neutel, nosso irmão em Cristo. Davi Neutel é cantor, compositor. Ele é português e a música do Davi Neutel está tocando bastante aqui na programação da Rádio Vinha. Não é? Você já ouviu ele cantando com aquele sotaque português dele? Eu acho o sotaque muito legal. Davi Neutel, que prazer receber você aqui na Rádio Vinha. Tudo bem? Prazer é meu, todo meu, Paulo, tudo fantástico. Que bênção. Eu queria conhecer um pouquinho, queria que os nossos ouvintes te conhecessem um pouquinho, né? Você é um português, primeiro, de qual cidade, de qual região em Portugal? Olha, eu vivo perto de Lisboa. Lisboa tem um rio, não é, que divide, esse rio é o Rio Tejo, que divide Portugal entre norte e sul. Eu moro na margem sul, que é a cidade de Almada, e é onde temos a nossa igreja lá, e é onde, portanto, nós trabalhamos, e estamos muito perto de Lisboa, então a gente quase que somos de Lisboa, não é? Então, quando nos perguntam de onde é que nós somos, quem não sabe onde fica Almada, nós dizemos, ok, somos de Lisboa, que aí toda a gente já conhece, não é? Aí o meu percurso, eu cresci na igreja. Alguns dizem que nasceram nos bancos da igreja, né? Eu não nasci nos bancos da igreja. Os meus pais converteram-se quando eu tinha 5 anos de idade e desde essa altura, desde muito pequenino, na escola dominical, quando eu frequentava, eu sempre soube que Deus tinha um plano para a minha vida. E fui descobrindo aos poucos, e descobrindo que era na área da música. Eu formei-me como músico profissional com 19 anos de idade. E aí eu valorizava muito o meu talento, e aí se calhar entre talento e trabalho 80% era talento, muito talento. Comecei a tocar com muitos artistas conhecidos nacionalmente, não no meio gospel, mas fora. Comecei com essa idade também a trabalhar para a televisão, fazendo muitos jingles muito comerciais, já nessa altura, e até que um dia... Então você foi músico secular, não é? Você trabalhou em agências de propaganda? Sim. Mais do que agências de propaganda, eu trabalhei mesmo para a televisão, portanto, que era para a televisão portuguesa mesmo, que era uma coisa fantástica. Para a televisão? Para a televisão portuguesa mesmo. E você é engenheiro de som? Sou. Depois, mais tarde, continuei os meus estudos, formei-me como maestro, diretor musical. Depois, em 2001, estive nos Estados Unidos, onde estudei engenharia de áudio e produção, e hoje concilio todas estas coisas, à parte de ser pastor na minha igreja, também na área da música. Há 20 anos que formo, que mentoreio músicos, muitos músicos que têm saído hoje em Portugal. Os grandes músicos do meio secular, a maior parte são músicos cristãos, saíram das igrejas. Olha e continuam a ser cristãos e continuam a frequentar as suas igrejas e a trabalhar nos ministérios de música, mas têm os seus trabalhos também. São profissionais, né? Exatamente. Agora, bom, se eu estiver equivocado, perdoe-me. Aqui no Brasil tem um vinho conhecido como Almaden. Será que tem alguma coisa a ver com a sua cidade? Não deve, acho, né? Que não. Eu estou perguntando isso porque em Portugal toma-se muito vinho, né? Toma-se. É a terra do vinho, não é? Exatamente. Se bem que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre o vinho. Você não gosta do vinho? Eu não bebo bebidas alcoólicas. Nunca gostei, nunca bebi. Aprecio algumas vezes um vinhozinho do Porto. Algumas vezes. Muito bem. O vinho de Portugal é muito melhor que o vinho aqui no Brasil, né? A palavra diz, não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito, não é? Entoando cânticos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas o apóstolo Paulo também fala para Timóteo que era bom que ele tomasse um pouquinho de vinho por causa das constantes dores no estômago que o discípulo Timóteo tinha, né? Mas o vinho de Portugal é realmente uma delícia. Agora, e o vinho novo? Quando é que o vinho novo foi derramado no seu coração? Não é o vinho de Portugal. Eu entendi. É o vinho do céu, o vinho do trono. Olha, eu tive um encontro que marcou muito a minha vida com Deus. Uma noite, eu ainda era adolescente, estava a entrar já na minha juventude. Eu já tinha algumas responsabilidades na igreja, mas nada de
nada de muita convicção. E um dia tinha havido um culto na igreja, uma sexta-feira, e eu nunca mais me esqueço porque marcou realmente a minha vida. E essa noite foi uma noite onde eu tive que tomar uma decisão, onde eu tive que me definir como homem diante do Senhor, não é? Como pessoa diante do Senhor. E definir o meu rumo de ministério, o meu rumo de vida. Eu estava, em vez de ter ido ao culto, eu fui sair com os amigos, não é? E na volta, o único caminho que eu tinha para passar para a minha casa era de frente da igreja. Não havia outro caminho. Então eu passei pela igreja do outro lado da rua para ninguém me ver, escondido por entre os carros. Só que aí Deus, não é, faz as coisas de uma forma espetacular mesmo, e mesmo quando eu estava já a passar da igreja, eu já estava a dizer, ok, já estou livre, já estou... Eis que saem os 2 líderes de jovens na altura, parece que o olho estava afiado deles, e encontraram-me no meio lá dos carros e chamaram-me em voz alta, Davi, anda cá, queremos falar contigo. E aí eles ministraram a minha vida e alertaram-me para o propósito que Deus tinha para a minha vida. Lembro-me que naquela noite eu cheguei ao meu quarto, ajoelhei-me e disse, Senhor, aqui está a minha vida. A minha vida eu te entrego e eu sei que tu tens um propósito para mim, eu sei que desde muito pequenino eu sinto isso na minha vida. E eis aqui a minha vida, faz o que tu entenderes de mim. Que coisa, hein? Que coisa tremenda, hein? Que testemunho lindo, né? Que testemunho maravilhoso. Nós estamos conversando com Davi Neutel, o ministro de Deus, ministro de música, o português, que nós temos um carinho muito grande por você, viu, Davi? Você não nos conhecia aqui em Goiânia, mas a sua música já nos abençoava aqui. Por exemplo, eu sei que você está com a garganta não muito boa porque você cantou ontem. Mas você veio logo aqui na vinha, eu não vou deixar, você vai ter que pegar o violão, nem que seja para fazer uma canjinha assim de 30 segundos. Pode ser. Pode ser? Pode. Eu não podia viver. Pois tu, né, aquela música, né? É fortíssima. É porque essa música tá tocando bastante aqui. É uma música que toca realmente muito, né? Agora, você mora num país fechado para o Evangelho, não é, Davi? Portugal é um país católico, né? É um país católico. Não, eu não quero dizer que os católicos não são cristãos. É claro que eles são cristãos, sim. Claro que eles leem a Bíblia. Eu tenho bastantes amigos no meio católico, sou amigo de muita gente mesmo. E nós até costumamos dizer em Portugal que a Igreja Católica de alguma forma tem sido quase como que uma rede para nós. Porque por causa da influência que eles têm sobre o Estado, então algumas leis, algumas coisas a nível governamental, por causa deles e dos princípios que eles encontram na Bíblia, eles nos ajudam nesse sentido. Então tem sido quase como que uma rede para nós também, para que as questões como o aborto e outro tipo de questões, aí juntos temos sido mais fortes. Que bênção, que bênção, que bênção. Davi Neutel, uma música que está tocando bastante aqui em Goiânia e no Brasil. Imagino, no Brasil, porque a nossa rádio alcança o Brasil inteiro. Eu não podia viver se não estás aqui. Eu não podia viver se não estás comigo. Tu és a razão que me dá força para seguir. Obrigado. Nada, obrigado que você tocou um pouquinho aqui pra gente. Eu sei que a sua voz não está muito boa. Você veio para o Brasil, você vai fazer uma turnê, vai visitar várias cidades, Davi? Vou estar aqui por Goiânia até a próxima segunda-feira, dia 19. Depois sigo para São Paulo, onde vou estar também a ministrar em algumas igrejas e também trabalhar vou estar em alguns estúdios trabalhando também por São Paulo. Você conhece Asaf Borba, não é? Você cantou uma música dele, que é Vestes de Louvor, né? Vestes de Louvor. O Asaf é um paizão, não é? O Asaf, conhecemos-nos há 16, 17 anos. E ainda ontem falei com ele e ele já sabia que eu estava por aqui, mas
falámos e ele disse-me logo: Davi, o que tu precisares, fala comigo que a gente vai estar na vinha. E eu vou estar na vinha, vou estar lá na vinha. Então manda um abraço a eles todos, então um abraço para vocês todos. Muito obrigado. Dá um abração no Azaf também. Qual que é a congregação sua? A igreja lá é qual? É Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus de Almada. Ah, muito bem. E tem muitas Assembleias de Deus em Portugal? Tem nas principais cidades, no interior. Estamos com uma estratégia de alcançar também o interior de Portugal. Neste momento há 44 concelhos não alcançados ainda em Portugal, não tem nenhuma igreja lá. Então estamos a montar uma estratégia para começar a alcançar esses concelhos. Bom, nós somos países irmãos, não é? Brasil, Portugal. Portugal colonizou o Brasil. Nós também falamos português, mas o nosso português não é tão puro como o de vocês, né? É um pouquinho diferente, né? Mais adocicado. É, um pouquinho mais adocicado. Agora, como é que Portugal, como é que a igreja portuguesa, os cristãos portugueses enxergam o Brasil hoje? O Evangelho, o mover de Deus no Brasil. O que é que vocês pensam a nosso respeito? Olha, para nós primeiro olhamos para o Evangelho aqui no Brasil e para a dimensão que que o Evangelho tem tomado com muito respeito, não é? Muito respeito por vocês e a nossa atitude é querermos aprender e querermos este mover que Deus tem feito aqui neste país. Queremos isso no nosso país e eu acho que todos vocês sabem desta palavra profética que tem sido liberada sobre a nossa nação há tantos e tantos anos, que Portugal seria a porta de entrada do avivamento para a Europa. Nós queremos nisso e o nosso desejo é que mais missionários aqui da América Latina venham para a Europa e nos ajudem neste trabalho e tragam este fogo que vocês têm para a nossa Europa, que precisa realmente de ser avivada. Davi, além de músico, engenheiro de som, cantor, ministro de louvor, você também é compositor? Também sou compositor. Também componho para os meus álbuns, componho para muitos artistas lá em Portugal e Brasil, não é? Neste momento já estão alguns artistas, alguns cantores aqui a gravar músicas minhas também. E então é um privilégio, não é? Servir o Mestre com todos estes dons que ele nos dá e os talentos que ele nos dá. É uma alegria muito grande.